programa Instituto Marcos Fernandes, todas as segundas-feiras, às 15 horas, aqui na Rádio Vibe Mundial. Hoje eu tenho o prazer de receber ao vivo minha amiga, minha colega, homeopata, médica veterinária, integrativa, iridologista, escritora, Cláudia Costa. Tudo bem, Cláudia? Tudo bom, Marcos? É um prazer estar aqui com você. Quero agradecer seu convite. Muito feliz de poder falar sobre os nossos estudos. Pois é. Hoje tem novidades. Os seus estudos? Sim. A Cláudia é especialista em Viscum album. O tema do nosso programa é tratando Viscum album, uma planta que trata o câncer do seu pet. Cláudia, os nossos ouvintes são apaixonados por animais. E, infelizmente, é uma doença bastante comum no dia a dia. Gostaria que você falasse da sua expertise, do seu tratamento, enfim. Em 2008, eu tinha um curso de homeopatia na Associação dos Veterinários, junto com o Dr. Marcos Fernandes. E ele nos apresentou o Dr. Nilo Gardim, um médico antroposófico, e ele trouxe para o nosso curso uma palestra sobre Viscum album. Eu fiquei encantada com a planta por conta dos recursos, tanto imunológicos como a ação anticâncer que essa planta traz. Eu comecei a estudar, fui conhecendo e introduzi na rotina da clínica. Além das medicações homeopáticas, da formação em medicina chinesa e etc., eu introduzi o Viscum. E eu vi um resultado fabuloso, Marcos. Eu adorei. E fui atrás. Comecei a estudar com o pessoal da Clínica Tobias, que é uma referência em medicina antroposófica. Eu era a única veterinária no meio de um monte de médicos, eles queriam saber o que eu estava fazendo lá. E aí eu aprendi, fui aos pouquinhos introduzindo, tratando de muitos animais com câncer. Hoje, graças a Deus, a gente está conseguindo atender muitos animais. Nós conseguimos ver resultados interessantes, desde cura, qualidade de vida, melhora do bem-estar desse animal. Realmente o resultado é interessante. Além do câncer, nós trabalhamos também doenças autoimunes, doenças inflamatórias crônicas, por exemplo, cistites de repetição, doenças articulares, artrite, artroses, por conta desse potencial anti-inflamatório que essa planta tem. Que incrível, Cláudia, com resultados muito satisfatórios. Em humanos, nós temos mais de 100 mil referências em alemão, infelizmente, né? Você precisa dominar um pouco o alemão para poder estudar, porém, cada vez mais nós estamos recebendo trabalhos científicos na área, inclusive na área veterinária. O Brasil está se tornando uma referência em Viscum album. Que coisa boa. Sim. Cláudia, e é o mesmo tratamento, né? Para pessoas quanto para animais. É a mesma planta, é a mesma forma de administrar o medicamento? Exatamente. Na verdade, eu fui com o tempo desenvolvendo um protocolo meu. Tá. Adaptando tanto a necessidade de cada animal, como também a questão financeira dos nossos clientes. Nós sabemos que passamos por momentos difíceis, então havia uma necessidade de se adaptar. E o que eu vejo é que os clientes me procuram e gostam, percebem a mudança de energia desses animais, a família se entrosa. É gratificante, Marcos. Realmente eu tenho muita satisfação de estar trabalhando com o Viscum desde 2008. Que incrível. Inclusive, depois, no final do programa, a Cláudia vai falar do seu trabalho, da clínica dela aqui em São Paulo, né? No Morumbi. No Morumbi. Onde é a clínica, Cláudia? Pertinho do estádio do Morumbi, na Rua Santo Américo 190. Qual que é o telefone? 3744-1505. 3744-1505. Quem tiver algum animal nessa condição, dessas indicações que a doutora Cláudia falou, doença autoimune, cistite de repetição, doença oncológica, é uma referência nessa área. Incrível, Cláudia. Incrível. O Viscum album, ele aumenta o número de células de defesa. Então, além de trabalhar a parte de imunidade, e você tem isso no hemograma, você percebe que o número de leucócitos aumenta. Então, o animal que está passando, por exemplo, uma quimioterapia, ele fica um pouco mais resistente às infecções secundárias, por exemplo. Fora a questão imunológica, que é fantástica, existe a ação de necrose da célula tumoral.
existe o fator necrose e o fator apoptose da célula tumoral. Então você controla o tamanho e a velocidade do crescimento do câncer. Agora, Cláudia, para o nosso ouvinte, o que é o Viscum album? É uma planta, essa planta tem no Brasil, essa planta é só da Europa. E como é que chega esse remédio? Quem faz? Quem manipula isso? Perfeito. Então, essa planta é uma planta parasita de árvores na Europa. Então, por exemplo, você tem uma macieira, essa planta é como se fosse uma erva de passarinho. São os passarinhos que vamos dizer, replicam essa planta de árvore em árvore. Ela cresce num formato como o câncer, ela expande do centro para a periferia. Ela parasita uma árvore hospedeira. Por isso a analogia, e o Rudolf Steiner, no século XX, no início do século XX, fez essa, vamos dizer, essa analogia e percebeu que a planta era interessante para o tratamento. E o que a gente tem é que, depois de todos os estudos do Dr. Rudolf Steiner, vieram os laboratórios. Existem alguns laboratórios, e um deles é o Elixir, na Alemanha, e eu trabalho diretamente com uma farmácia chamada HealthTech. Ela importa o Elixir direto desse laboratório na Alemanha, ele invasa, e aí você pode comprar, tanto para humanos como para qualquer animal. Existem protocolos tanto para todas as espécies, né? E como eu falei, hoje já existe uma aplicação em animais bem interessante. Eu tenho tido muita procura, os cursos para Viscum album estão aumentando, eu estou muito satisfeita. E eu acredito que em março nós teremos um livro só sobre Viscum album em pequenos animais. Eu estou conseguindo terminar agora, a demanda está sendo grande, então vou me organizando, mas nós vamos ter uma literatura brasileira para o mundo sobre Viscum album, em pequenos animais. Eu queria falar justamente disso. É qualquer espécie? Qualquer espécie, Marcos. Essa planta é maravilhosa. Como a nossa homeopatia, que se aplica para pessoas, para animais, para plantas, Viscum album é a mesma coisa. Só que o Viscum que você trabalha é o injetável. É o injetável. Eu trabalhei com o homeopático. Trabalhei com um que existe no mercado, que é um extrato, mas realmente o extrato do Viscum album formulado dentro da, vamos dizer, da antroposofia é o que a gente vê mais resultado mesmo, né? E é o que a gente tem mais literatura científica. Entendi. Então a gente respalda o trabalho. Eu ia falar, é mais respaldado, né? Com certeza. Sabe dos efeitos? Então, na verdade, o que o Viscum album causa é uma febrezinha. Ele induz a produção de calor no corpo do animal e esse calor aumenta todas as células, vamos dizer, envolvidas na cascata da inflamação. Por isso que ele tem essa ação imunológica interessantíssima. Então, o efeito que você vai perceber no seu animal é essa febrinha, que é controlada e desejada. Às vezes um vômito, às vezes um pouquinho de mal-estar, e que a gente, conhecendo o animal aos pouquinhos, vai adaptando. E realmente o animal tem o que eu mais escuto. O animal voltou a se alimentar, o animal voltou a passear, tem mais disposição. Isso é que é bacana, né? O estado geral dele melhora, né? E isso compromete tudo. Isso estimula com que ele volte a se alimentar e com isso ele reage favoravelmente. Você usa o Visco de forma complementar a outros tratamentos também? Sim. Ou só ele? Sim. Nossa formação remonta, né, a 25 anos de homeopatia. Então eu uso homeopatia, eu uso antroposofia, eu uso florais. Cada caso é um caso. Nós vamos adaptar para cada paciente o que eu sentir que realmente ele precisa. E eu tenho uma coisa interessante, Marcos. Na nossa formação de constelação sistêmica e eu estou estudando com o Dr. Marcos o curso de medicina alemã, maravilhoso, apaixonada, e eu notei que grande parte desses animais com câncer tem um histórico de abandono. Se você remontar, você vai achar de alguma forma um abandono. É interessantíssimo esse olhar, prestar atenção nesse quesito, né, o abandono. Isso é importante, porque dá para a gente de alguma forma olhar para esse abandono aí e ajudar na terapia. Porque assim, a raiz do problema é anterior ao corpo físico, né? Nós sabemos disso, né? Então, o Viscum album tem essa pegada bacana que é trazer harmonia. Ele harmoniza o espírito
com o corpo físico. Na verdade, ele traz o espírito para dentro do corpo físico. São conceitos antroposóficos, mas se a gente pensar qualquer organismo que esteja se despedindo da vida de alguma forma, você tem que trazê-lo de volta para esse corpo. Ele está perdendo essa ligação. E isso é a função do Viscum album. Ele traz muita harmonia. E a passagem desses animais... Eu ia falar isso agora. Eu ia perguntar isso. Perfeito. É outra coisa. É interessantíssimo. É mais suave, é mais humano, com menos sofrimento para o animal e para a família. Cláudia, isso é uma coisa que é muito interessante, né? Porque muitos animais, a gente não tem como retirá-los dessa condição. Às vezes são doenças muito graves, né? Sim. E já dizia o filósofo, né? A grande busca do médico é fazer com que o animal ou a pessoa, né, no caso da medicina humana, faça a sua passagem da melhor forma possível. Né? Essa é a primeira obrigação de um médico. Sabemos que todos passaremos. Né? Então, quando você encontra um recurso que traz mais bem-estar, que o animal volta a comer, que ele volta a andar e se sente melhor, a adaptação da família a esse momento difícil da passagem que virá, e certamente virá, o Viscum album realmente ele traz. Eu sou grata por isso. Eu vejo essa harmonia, essa ligação com a vida e essa despedida necessária. Né? Cláudia, você é consultora exclusiva dessa área. Você como você vê o mercado? Como você vê a aceitação das pessoas? Cada vez mais a homeopatia nessa área tem procurado profissionais como você para tratar os animais? Olha, o que eu tenho percebido é que as pessoas estão cada vez mais se espiritualizando. Tudo que nós nós estamos vivendo, né, desde 2020, para aqueles que estão despertos, é a espiritualidade, né, Marcos? E quando você tem uma medicina espiritual como a antroposofia, a busca tem sido assim, cada vez maior. Eles acessam através do site, através de um indicando para outro. Os próprios veterinários me dão um feedback maravilhoso, procuram, indicam. Então, nada impede de um animal fazer uma quimioterapia, uma radioterapia e, paralelo a isso, procurar qualidade de vida com a medicina integrativa, né? Bom, aliás, a primeira coisa que eu disse, né, a doutora Cláudia Costa, hoje na Rádio Mundial, médica veterinária integrativa. Total. Né? Porque esse é a nossa base, né, Cláudia? Sim. Ninguém está aqui para eleger uma terapia e fazer o uso dela em toda e qualquer situação para o animal, né? Com certeza. Cláudia, uma dúvida. Quem idealizou o Viscum? Quem descobriu o Viscum? O Viscum vem da cultura celta. Nossa. É muito antigo. Existia uma lenda, inclusive, que as pessoas que se beijavam debaixo da flor do Viscum tinham um casamento melhor. Ou, por exemplo, numa guerra, se dois oponentes se encontrassem debaixo de uma árvore onde tinha um Viscum, eles tinham que parar por um dia aquela guerra. Então, assim, ela é conhecida como uma planta com propriedades tanto físicas como espirituais. É interessante a história do Viscum. Mas o Dr. Rudolf Steiner, que é o pai da antroposofia, com os estudos dele, ele era um observador, ele fez a analogia, ele percebeu que aquela planta que crescia parasitando árvores, algumas árvores específicas, tinham determinadas características semelhantes ao câncer. Então foi ali que ele parou para pensar, ele desenvolveu um extrato da planta, ele trabalha com a planta tanto no inverno como no verão, tem as datas específicas para serem colhidas, por isso é importante trabalhar com o medicamento antroposófico. Tem toda uma tecnologia voltada para a planta e desenvolver o extrato. Não é ir lá e pegar a planta de qualquer jeito, né? Não. Eles têm todo um protocolo. Inclusive existe, né, a tintura da planta, só que ela tem um potencial tóxico. E existe uma outra situação. Essa planta, o extrato dela via oral, ele é degradado no estômago. Por isso que ele precisa ser injetável. E aí sim ele vai estimular o sistema imune. Cláudia, qual são os tipos de tumor que você mais atendeu em cães e gatos? Bom, a tua área é cães e gatos. Sim. Quais são as localizações desses tumores que você melhor teve resultado com o Viscum? Número 1, mastocitoma. Tumor de pele. Tumor de pele.
Realmente o mastocitoma é um tumor, nós sabemos, do sistema imune, então ele responde maravilhosamente bem. Osteosarcomas, você tem uma sobrevida melhor, com menos dor, com mais conforto, e a gente sabe que o tempo de sobrevida aumenta com o Viscum album, né? Outro tumor interessante são os linfomas, tanto o linfoma canino como os linfomas intestinais de felinos. Então você mantém aquele animal, sabe assim, você retarda a perda de peso, o animal que fica, sabe, encorujadinho, ele fica muito mais alegre. Realmente a gente vê esses três é o que eu tenho na cabeça, assim, de bate e pronto. Mas o Viscum album, ele serve para qualquer tumor. E eu queria aproveitar, eu tenho tido uma experiência excelente com doenças autoimunes, Marcos. Eu tenho vários casos agora acompanhando com lúpus e pênfigo, sem corticoides, sem imunossupressores, só com as medicações da medicina antroposófica, homeopáticas e Viscum album. Animais que passam assim, meses sem ter uma crise e sem precisar de corticoide. Sinceramente, eu estou me sentindo assim, muito feliz. Isso vai ser colocado em livro, porque os resultados para doenças autoimunes, artrite reumatoide, por exemplo, são muito bons. Nossa, maravilhoso, né? Porque essas doenças judiam do animal, comprometem a qualidade de vida deles, né? De uma forma, né? E muitas vezes elas não matam. Não matam. O animal Esse que é o padece. Padece. Que é vamos dizer, a nossa doença crônica. É, né? a nossa doença Ela crônica. não leva à morte, mas traz o sofrimento. E não só do animal. Eu acho que eu e você, nós sabemos o que é a família envolvida no sofrimento desses animais. Né? Por mais que tudo isso seja um aprendizado importante, mas será que a gente não pode levar isso de uma forma mais suave e mais integrada? Né? E levar para uma consciência, né? E não para a dor, né? Crescer com isso, né? Eu vejo o câncer ou qualquer outra doença que nós sabemos terminal, ela traz a consciência para a família, a necessidade de olhar para a morte, que é uma coisa que na nossa sociedade nós evitamos a qualquer preço. As pessoas não querem entender que isso faz parte. E você tendo a consciência que existe a morte, você valoriza muito mais a vida. É verdade. Cláudia, quantos anos de clínica, né? Quantas vezes a gente fala assim para o cliente, né? Olha, esse animal, em função do adiantado da idade, ele, por exemplo, ele não vai ter muito tempo. A pessoa, né? Ela não recebe isso de uma forma... Ela entende um familiar dela no adiantado da idade que ele vai fazer uma passagem mais próxima. Mas o animal, a pessoa não entende, né? A pessoa, às vezes, eu percebo alguns clientes que assim, eles nem pararam para perceber que o animal envelheceu, que o tempo passou e que aquilo é um ciclo. E quando você tem, por exemplo, crianças envolvidas, eu acho isso maravilhoso. Porque a criança vai aprender que existe o começo, existe o meio e existe o fim para tudo. Né? Se a gente for pensar espiritualmente, não importa o que você segue, mas nada veio para ficar. Tudo está o tempo todo em transformação. Então... Cláudia, e o próprio conceito de cura, no nosso olhar, ele é diferente, né? Totalmente. Porque as pessoas buscam uma solução, uma resolução. E a gente trabalha com a doença crônica, a gente entende que não é assim, né? Que esse conceito precisa ser mudado, né? A gente busca muito resolver, extirpar, eliminar, que na constelação cai como excluir, né? Como excluir. E você se excluindo, a gente sabe, né? Que a doença aumenta. Só aumenta. E se replica naquele sistema e vai em frente, né? Então, assim, hoje o que eu mais trabalho, mais importante do que o próprio animal com o sofrimento dele, é todo esse sistema que a gente conhece, que traz sofrimento. E quando a gente olha, nós sabemos que alguém foi excluído, esse animal está em lealdade com alguém. Então, o Viscum album é um gancho, é a ponte para trazer uma qualidade de vida. Mas quando nós trabalhamos, eu e você, há tantos anos, né, com medicina integrativa, a gente sabe que é um contexto complexo. Quanto mais olhar e mais consciência, mais a gente vai poder ajudar, tanto o animal como essa família, esse grupo, né? Cláudia, e na espécie humana? Você fez o curso lá com os médicos antroposóficos. O que eles relatam também são experiências muito interessantes com a doença, com certeza, né? Muito interessantes. Na verdade, assim, hoje, quando a gente vê uma pessoa ou um animal com câncer e o foco do médico
comum, né, o nosso médico de medicina alopática, é simplesmente achar uma ferramenta ou uma arma para combater aquele câncer, né? Enxerga aquilo como uma guerra. A medicina antroposófica não enxerga dessa forma, né? Enxerga que é uma pausa, é um tempo para você poder ter consciência. Por que é que eu adoeci? Por que esse momento veio para eu poder parar e olhar para o que está acontecendo para mim? Então, não importa se é o membro da família, se é você mesmo ou se é seu animal. É o momento da consciência, né, Marcos? O momento que a gente está mais com amplitude de consciência, mais receptiva à informação, né? E existe muito relato de cura de pessoas que conseguiram fazer um turning point, né? Sim. Ele parou, olhou, ele entendeu a mensagem e aí ele tem que mudar completamente o estilo de vida dele. E esse é um ponto dos animais. Nós gostamos de conversar com os clientes sobre alimentação, sobre hábitos como o animal fazer caminhadas, ter atividade física, vamos dizer, todo o relacionamento tem que ser observado para a gente poder colher todos, vamos dizer, as possibilidades de melhora daquele animal. E eu nunca falo em cura. Eu também não gosto dessa palavra. Eu não gosto dessa palavra, nem acredito nela. Eu também não acredito nela. Não acredito nela. Porque, na verdade... O que é cura, né? E quem que não está doente? Quem que não está doente? Cláudia, infelizmente o nosso tempo está voando. Eu ficaria aqui, eu tenho mais 435 perguntas para fazer. É um prazer, Marcos. Queria que você desse o seu último recado, os seus contatos, redes sociais, para que o ouvinte da Rádio Vibe Mundial, que acompanha tanto, que adora tanto os animais, possa olhar para esse tema que você trabalha. Bom, então eu sou a doutora Cláudia Costa, sou médica integrativa, trabalho com homeopatia, antroposofia, com florais, com uma série de recursos, com constelação. E eu estou, na verdade, no momento, eu sou representante da farmácia Health Tech, que é a farmácia, é um laboratório que importa o Viscum album diretamente da Alemanha. E com isso a gente conseguiu trazer para o público brasileiro, para as pessoas, né, no Brasil, vamos dizer, acessar esse medicamento com mais facilidade. Eu estou à disposição, podem me encontrar no meu WhatsApp, no 11 948109000. Pode ser através do telefone da Ciavet, Clínica Veterinária Integrativa, que fica na rua Santo Américo, 190, no bairro do Morumbi. Telefone 3744-1505. Nós temos as redes sociais, Cláudia Costa no Facebook, ciavet.sp no Instagram, e no Instagram vocês podem assistir a live que nós teremos agora dia 17, quinta-feira, às 20 horas. Eu e o doutor Magano, Daniel Magano, o nosso farmacêutico, a pessoa que mais entende de Viscum album do ponto de vista farmacêutico, discutindo sobre o Viscum para os pacientes com doenças autoimunes. Nessa quinta, eu espero vocês. Cláudia, quero agradecer muito a tua presença, obrigado, você volta outras vezes, porque o assunto, o céu é o limite, tem muita coisa para falar. Com certeza. Né? Obrigado pela presença, ter aberto aí um pedaço da tua agenda, super ocupada, para vir aqui nos estúdios da Vibe Mundial falar sobre esse tema. Muito grato. Eu agradeço a você e a Rádio Vibe Mundial, com certeza. Pessoal, muito grato. Qualquer dúvida, entre em contato, manda um WhatsApp para mim que eu passo o contato da Cláudia e aí você tira todas as dúvidas referentes a esse tema super, hiper, mega interessante, imperdível. Pessoal, até semana que vem, se Deus quiser, programa Instituto Marcos Fernandes, todas as segundas-feiras, às 15 horas. Um grande abraço, até mais.